Bom dia! Bom dia! Bom dia, meus amores. Vamos entrando. Como hoje eu tô de foninho, eu vou pedir aqui pra vocês se vocês estão conseguindo me escutar. Oi, Pri. Oi, Vitória. Vamos conversar hoje sobre comunicação, fala na nossa criança autista. A Paty já chegou. Coisa boa. Já vou te chamar aqui, Paty, pra gente já começar. Meus amores, vão mandando a live aí para todo mundo que vocês conheçam, que precisa entender um pouco mais sobre fala, sobre comunicação. Nós vamos conversar hoje sobre muitas estratégias de ajudar. Oi, Paty! Olá, tudo bem, menina? Como é que você Tô está? melhor agora! E você, como é que tá? Tô bem, graças a Deus. Que bom que a E um gente prazer, conseguiu gente. na nossa agenda tumultuada achar um horário para conversar. É verdade, né, Stephanie? Nossa, mas é um prazer, nosso privilégio estar aqui conversando com vocês. Ai, é meu também. Eu tô muito feliz porque esse assunto aqui é um assunto muito importante. É aquele assunto também que é o primeiro sinal que muitos dos pais percebem na nossa criança de atraso, de dificuldade. Então, nós vamos conversar hoje muito, né, Paty, sobre a fala, como melhorar, enfim, sobre todos esses nuances. Mas antes, eu quero que tu se apresente para nós. Quem é a Paty? O que que tu faz? Como são os seus atendimentos? Conta um pouquinho para nós antes. Certo. Pessoal, meu nome é Patrícia Queiroz, eu sou fonoaudióloga, especialista em linguagem. Eu trabalho ali utilizando a ciência ABA, né, dentro dos meus atendimentos. Atendo várias crianças autistas e eu também tenho uma plataforma na qual eu ensino o passo a passo do desenvolvimento da fala para os pais, né? E lá tem vários pais de crianças autistas, é muito bacana. Eles assistem às aulas, uma vez por mês a gente se encontra, conversa, né? Faz um encontro online. Conversamos, trocamos uma ideia, né? Tiram algumas dúvidas, né? Em relação ali ao desenvolvimento da fala do autismo, da criança autista, né? Isso é ótimo. Os pais precisam dessa ajuda também de entender, né? Essa parte mais educacional, porque só ir num profissional às vezes também não é o suficiente, né? Os pais precisam estar junto nessa jornada de estar ajudando a criança. E quanto mais eles entendem, melhor. Parabéns, viu, Paty, por essa plataforma de estar ajudando nossas crianças. E além de tudo isso, também faz parte do nosso Encontro, né? Então, pode ser encontrado ali no na nossa plataforma. E eu estou muito feliz de poder estar aqui contigo, de ser uma participante, uma das profissionais que a gente indica, né, para encontrarem ali como fono. E eu já vou começar com uma pergunta para ti, Bora? Paty. E a pergunta maior é: por que algumas crianças autistas demoram para falar? Certo. Stephanie, antes da criança falar, ela precisa desenvolver 3 rotas neurológicas da fala, né? Então, a primeira rota é a rota cognitiva, em que, né, dentro dessa rota existem várias habilidades. Depois que ela desenvolve ali a rota cognitiva, ela vai para a segunda rota, que é a rota de programação motora da fala. Tem crianças que ela consegue falar bo, consegue falar lá, consegue falar chá, mas ela não consegue falar bolacha, porque tem uma alteração nessa segunda rota. Então, ela precisa desenvolver a segunda rota, né, de programação motora da fala. E, por último, a terceira rota, que é a rota de execução motora da fala. Então, o que acontece? A criança autista, ela tem uma tendência muito forte a ter uma alteração nessa primeira rota, que é a rota cognitiva, né? Então, pessoal, só para esclarecer, quando a gente fala sobre rota cognitiva, muitos pais me falam: não, Patrícia, mas meu filho é super inteligente. E não é isso, né? Então, tem algumas crianças autistas que até têm altas habilidades, né? Elas até, Patrícia, meu filho aprendeu a tocar um instrumento sem eu ensinar, né? Já sabe fazer cálculo, já sabe escrever, primeiro do que as crianças, né? Muito antes do tempo. Então, ele é super inteligente. Não é isso, gente. A rota cognitiva, elas são, da fala, elas são habilidades que elas são destinadas para o desenvolvimento da fala, né? Então, existem várias habilidades, mas eu vou explicar para vocês uma que é muito comum e está defasada na criança autista, que é a intenção comunicativa, né? O querer se comunicar, o querer falar, o querer gerar uma comunicação com o outro. Então, é muito
muito comum os pais ficarem estimulando a atenção visual, imitação, a produção de algumas palavras, que é importante, tá? Mas quando a criança não tem intenção comunicativa, você pode estimular o quanto for. Essa criança, ela provavelmente não vai desenvolver a fala. Então, a gente precisa, em primeiro ponto, estimular a intenção, o querer se comunicar. E eu percebo que muitos pais, na tentativa de ajudar a criança a desenvolver a fala, eles acabam cometendo um erro muito grande, né? Eu percebo, lá dentro da plataforma, eu converso com muitos pais, né, de criança autista, e eu percebo que quase todos, quando entram, eles cometem o mesmo erro, que é ficar tentando forçar a criança a falar, sabe? Tá ali, sei lá, fazendo qualquer coisa em casa. Filho, como é que se chama isso daqui, ó? Como é que se chama? Fala comigo, ó. Cavalo, repete. Cavalo, fala, filho. E muitas vezes a criança nem olha. Aí a criança não olha, daí o pai vai lá e puxa o rosto e fala, ó, cavalo, olha pra mim, cavalo. Gente, eu sei que a ideia é ajudar, né? Quando nós fazemos isso com as crianças, a gente sempre está querendo ajudar. Mas quando você força uma comunicação com o seu filho, pelo fato dele não ter intenção comunicativa, você está acentuando um problema que eles costumam ter, que é a falta de intenção comunicativa. Porque você está provando para a criança que a comunicação é ruim, é chata, é muita demanda, é muita cobrança. Muitas vezes essa criança não gosta nem que você fique, não gosta muito do toque porque tem uma hipersensibilidade, e você tá ali. Até queria dar um exemplo, Stephanie, ó, vamos supor que depois aqui da live a gente vai almoçar juntas e você pede uma Coca-Cola ali no restaurante, né? E você sabe que Coca-Cola faz mal para a saúde. Pode gostar, mas você sabe que faz mal. Aí vamos supor que eu falo assim, Stephanie, Coca-Cola faz mal. Aí daqui 2 minutos o garçom vai lá, coloca a Coca-Cola no seu copo e eu falo, Stephanie, Coca não. Aí quando você vai colocar a Coca no colo, eu falo, Stephanie, não, empurra a sua mão. Olha que coisa chata, né? Provavelmente você nunca mais vai querer almoçar comigo, não vai querer sair comigo. Sabe? Eu, Parece uma... Pode falar, perdão. tornou um ambiente chato, ruim de estar, E- provavelmente. Exato. Então, o que que você vai fazer? Da próxima vez que eu te convidar para almoçar, no mínimo, você vai falar não, né? Porque a minha companhia, aquele momento, foi desagradável. E muitas vezes a gente acaba fazendo isso com a criança autista, mesmo sem ter a intenção, né? Você quer que ela fale, ela não quer falar, você puxa o rosto dela, fica tentando cobrar, forçar essa comunicação. Isso não é legal, não façam isso. A ideia, gente, é você fazer com que a criança queira se comunicar. É você provar para ela que a comunicação é boa, que a comunicação é muito legal, que é gostoso, que ela ganha algo de positivo quando ela se comunica. Eu até indico para os pais de crianças autistas que vocês sigam, né, adolescentes autistas aqui nas redes sociais, né? Siga adolescente autista, adulto autista, porque eles conseguem verbalizar essas situações desagradáveis. Eu até segui uma adolescente ali na rede vizinha, né? Que um dia ela fez um comentário que eu nunca esqueci. Ela falou que ela odiava ir para a escola quando ela era criança, porque chegando na escola, os professores estavam o tempo inteiro puxando você. Ela falou: olha para mim, olha aqui. E ela não gostava, já não gostava muito do toque, porque tinha uma hipersensibilidade, e fora que essa cobrança não é legal para ninguém, né? E ela começava, muitas vezes, ela chegava na escola, ela tinha crise, ela chorava, né? Ela se desregulava com muita facilidade. Então, o ponto principal é você desenvolver cada uma das habilidades que antecedem o surgimento da fala. A fala, gente, ela é o resultado final do processo de maturação neurológica. Então, você precisa estimular cada uma dessas habilidades, mas sempre através de brincadeira. Até aqui no final da live eu vou dar um exemplo aqui de umas brincadeiras que você pode fazer com seu filho, que vai estimular, que você vai conseguir criar um ambiente gostoso e associar ali a estimulação da fala. Ótimo. Ah, e sobre isso eu quero trazer até aqui luz, porque muitos dos pais não entendem muito como é o trabalho de uma fono, principalmente com uma criança autista. E sobre isso que tu trouxe, sobre essa questão da intenção comunicativa, a gente sabe que é muito mais presente no autista do que os outros transtornos de fala, né? Mas os pais acreditam que a fono só tem que ficar A, B, ensinar a falar. Mas não é isso. Então, explica um pouco para nós assim, a fono então
faz todo esse trabalho de trazer uma intenção comunicativa, de ajudar ou não? Isso é trabalho só da psicóloga que vai estar trabalhando essa parte de socialização e comunicação? Explica um pouco para nós, até porque eu sei que tem muitos pais aqui que também têm a sua fono, mas a fono talvez trabalhe de uma forma que não esteja ajudando tanto essa criança a desenvolver a fala ainda, e por isso a gente também tem muita demora na aquisição da própria fala. Então, fala um pouco para nós sobre essa questão da intenção. A fono também trabalha, então? Sim, o que que acontece? É um erro muito comum também que os pais e até alguns profissionais às vezes cometem, né? Você tem que ficar tentando ensinar só palavras para a criança, né? Filho, fala bolacha. Filho, fala cavalo. Fala isso. E a criança, algumas vezes, ela até aprende a falar a palavra e ela não utiliza essa palavra dentro de um contexto comunicativo. Por exemplo, ela sabe falar azul, sabe falar todas as cores. Mas quando ela quer um carro azul, ela não aponta, fala azul, azul, pedindo o carro. Ela não fala, fica repetindo palavras fora de contexto, né? Cavalo, feijão, bolacha. Daí você fala, você quer bolacha, filha, criança? Não, tipo, sinaliza que não, você percebe que não. Por que que isso acontece? Porque a criança aprendeu palavras isoladas, sons isolados, sem estimular, ó, essas três rotas neurológicas. Então, a função do fonoaudiólogo é estimular cada uma dessas habilidades. E junto com essas habilidades, nós vamos estimulando cada um dos sons da fala, né? Ensinando passo a passo para a criança como produzir esse som, né? Então, por exemplo, todo mundo aqui, todo mundo não, perdão, tem bastante pessoas que não sabem, mas sabe que a gente precisa estimular a atenção visual da criança autista. Eles tendem a olhar um pouquinho menos ali do que é esperado, né? Então a gente sabe que tem que estimular. Se você fica ensinando palavras isoladas para a criança, você fala cavalo. Ela não olhou para sua boca, ela não desenvolveu essa habilidade. Você acha que ela vai produzir a palavra cavalo? Fica muito difícil, né? Então a gente tem sim, nós fonoaudiólogos estimulamos essas habilidades, né, nas crianças e junto à produção de palavras. E é muito importante que os pais deem sequência, como você falou ali no início, né, da nossa live. É muito importante que vocês deem sequência nesse trabalho dentro de casa. Por quê? Vamos supor que seu filho só tem um atendimento. A gente sabe que o ideal é que a criança faça ali umas 3 horas de fono semanais, né, a depender do caso. Mas vamos supor que ele vai uma vez só na fono. Sei lá, foi na segunda-feira. Ele passou de uma segunda a outra sem estimulação dentro de casa. Aí fica muito difícil. Pensa você adulto precisando desenvolver uma habilidade que é super difícil, treinando apenas uma vez na semana. Né? Vamos supor que você quer aprender a falar inglês aí, né? E você vai na aula uma vez na semana, não toca mais no assunto durante o resto da semana. Fica muito difícil, é muito custoso. Né? Então, muitos pais até falam assim, ai, Paty, eu fiquei 3, 4 anos com uma fone, meu filho não desenvolveu nada. Então, a primeira pergunta que eu falo é, como é que foi? Você conseguiu dar sequência em casa? Você estimulou dentro de casa essas habilidades que antecedem o surgimento da fala? Porque muitas crianças autistas não desenvolvem porque ela não tem esse estímulo, não tem esse apoio. Os pais acabam ou não estimulando ou estimulando de maneira inadequada. Perfeito. É crucial, né? Todo mundo estar envolvido e principalmente os pais. E sobre essa questão neurológica, Paty, eu gosto muito de explicar, que eu explico muito em consulta, para que os pais entendam. É como se essa questão do aprendizado, então, da criança, é como se nós chegássemos e falássemos para o pai e a mãe um número de telefone só uma vez na semana. Aquele número de telefone eles vão esquecer com absoluta certeza, não vão guardar, não vão memorizar. Por quê? O cérebro não entendeu que aquilo é uma informação importante, ele não vai guardar aquilo, memorizar e tornar aquilo uma habilidade, né? Mas, ao passo que, se eu repetir aquele número de telefone para o pai ou para a mãe todos os dias, não tem como eles em uma semana ou em algum tempo decorar aquele número e falar, não, eu já sei esse número. Por quê? Aquela informação repetidamente foi aparecendo, o cérebro entendeu que era importante, memorizou e tornou uma habilidade, né? Então, eu gosto muito que os pais entendam dessa forma. A gente precisa estar frequentemente colocando aquela criança à frente daquele estímulo para que o cérebro compreenda a importância daquilo e queira memorizar, né? Isso é importante. E sobre o que tu falou ali também no início da live, sobre
as crianças terem habilidades extraordinárias e mesmo assim não falar, né? Eu tenho muitos pacientes, Fati, que tem 2 anos e meio, 3 anos, eles leem livros, mas eles não falam, porque muitos não têm a intenção de se comunicar. Então tem um vocabulário riquíssimo, mas não quer comunicar, não quer falar, não quer ter essa troca. Só abrindo um parênteses aqui, quando a gente fala, pessoal, falta de intenção comunicativa não é preguiça. São coisas totalmente diferentes. Gente, não existe. Olha, cada vez que alguém fala que a criança não fala com preguiça, um fonoaudiólogo infarta no Brasil, viu? Não faça isso. Não existe criança que demora para falar ou não fala por preguiça, porque a fala é uma habilidade necessária, uma habilidade básica do ser humano. Então, intenção comunicativa é uma habilidade cognitiva que costuma estar rebaixado na criança autista. Então, é isso que a gente está falando, tá? Intenção comunicativa, não tem nada a ver ali com E de preguiça. novo, não tem a ver com inteligência, né? Nada a ver. Exatamente. Porque isso que Exatamente. tu falou, eu vejo muito em consultórios. Os pais falam, doutora, como que é autista? Mas ele é muito inteligente, ele é muito esperto. E realmente não tem relação essas dificuldades com a inteligência. E eu queria te fazer uma outra pergunta, Paty, até ainda falando sobre comunicação e sobre essa questão de preguiça. Tem a possibilidade de alguma criança não falar? A criança Isso. autista Não tem. desenvolver a fala, digamos assim. Essa criança não vai desenvolver a fala por mais que a gente trabalhe com ela e faça os estímulos. Olha, até tem, mas a possibilidade ela é pequena. Mas o que que acontece? Muitas crianças autistas não recebem a estimulação adequada e por isso não desenvolvem a fala. Acontece muito de algumas crianças não desenvolverem, mas não é porque ela não tem condições orgânicas, né, de desenvolver a fala. É que muitas não receberam a estimulação adequada, tanto dentro de casa quanto com os atendimentos, né, com os profissionais ali. Normalmente, a criança autista que pode vir a chegar à fase adulta sem falar, ela tem alguma comorbidade, né? Pode ser uma deficiência intelectual, né? Pode ser alguma coisa associada ao autismo. Mas o autismo puro é bem difícil, acontece, mas é bem difícil, né? Após os 7 anos de idade ali, tem como desenvolver a fala? Tem, gente. Já tive vários pacientes que chegaram, inclusive adolescentes que chegam muitas vezes sem falar, e a gente começa a fazer a estimulação, a família pega junto e a criança desenvolve, né? A única coisa que eu preciso deixar claro é que após os 7 anos de idade é mais difícil o processo, tá? Então a gente é sempre uma corrida quanto tempo. Quanto mais novinha a criança for, mais fácil é para nós profissionais fazermos um trabalho e conseguir trazer a fala dessa criança. Isso por conta da plasticidade neural, né? Mas não é impossível, só fica um pouquinho mais difícil. Então, se você já fez um trabalho intenso ali até os 7 anos, você saiba que após os 7 anos vai ter que fazer um pouquinho mais de esforço para a gente conseguir ajudar essa criança. Perfeito. Eu vou até te perguntar, mas eu consegui ver o desenvolvimento da fala a primeira vez, no máximo de idade, foi numa menina de 15 anos. E claro, ela não tornou uma fala como a gente conversa 100% funcional, mas ela conseguiu trazer alguns nuances da fala, conseguir pedir ajuda, conseguir comunicar mais ou menos o que ela precisava. Tem, assim, algum paciente que tu já acompanhou que teve... Que idade foi o máximo de conseguir a aquisição da fala? Olha, Stephanie, eu percebo que as redes sociais, gente, ela é uma bênção, mas às vezes ela é uma faca de dois gumes, né? Às vezes ela atrapalha também, porque você acaba recebendo informação de pessoas que não são profissionais e passam informação errada. E tem muito aqui nas redes sociais essa ideia de que a criança, ali depois dos 7 anos, depois dos 10, ela não vai desenvolver mais a fala. Então chega um momento que os pais param de levar para o consultório. Então eu vou te falar assim, o que é contado no dedo, assim, o adulto autista que eu atendi. Eu tenho 13 anos de formada, tá? É contado no dedo a quantidade de autistas ali após a adolescência que os pais levam. Então, o que eu atendo assim, com 13, 14, 15 anos, né? Adolescente Então, mesmo. depois disso, eu já até atendi, mas eram pacientes que tinham comorbidades, né? Deu um probleminha aqui. E deixa eu só te falar, Lúbia, a gente vai no final da live compartilhar algumas dicas de estímulos da fala. A Paty vai trazer aqui para nós, tá? Então fiquem aqui até o final. E
ao contrário disso também, Paty, deixa eu te perguntar, tem assim um limite mínimo para eu conseguir levar na fono, para seja fazer uma avaliação ou iniciar o tratamento? Não, inclusive aqui no meu perfil, no Instagram, os pais me perguntam muito, ai, quando que eu posso começar a estimulação da fala? Gente, você começa quando o bebê nasce, ele saiu da maternidade, você já estimula a fala, porque a fala, como eu falei ali no início da live, ela é um resultado final de um processo de maturação neurológica. E você começa a estimular essas três rotas neurológicas ali quando a criança nasce. Aí ela vai amadurecendo para que quando chega a 9 até 13 meses de idade, mais ou menos, ela consiga produzir as primeiras palavras. Então, não tem idade mínima. Inclusive, quando os pais trazem uma criança ali, por exemplo, de 5, 6 meses, a gente consegue ter uma previsão de que a criança vai ou não ter atraso na fala. Como que a gente consegue se a criança ainda não está na idade de falar? Analisando as habilidades que antecedem o surgimento da fala. Se a gente percebe que a criança não desenvolveu dentro do que é esperado, a gente sabe, ou ela vai ter que desenvolver até os 9 a 13 meses para falar as primeiras palavras, ou ela vai ter atraso no desenvolvimento da fala. Né? Então, a gente não tem idade mínima. Inclusive, pessoal, o trabalho que eu consigo fazer com uma criança menor de 2 anos é muito melhor do que com uma criança maior de 2 anos. Isso por conta da plasticidade neural. Eles aprendem, eles recebem esse conhecimento de forma mais intensa. Então, eles evoluem mais rápido, eles aprendem com mais facilidade e o trabalho ele fica mais perfeitinho, né? Antes dos 2 anos de idade. Exato. E tem assim, Paty, alguns sinais que os pais, nos menores de 2 anos de idade, podem perceber e pensar, agora eu já estou precisando de uma fono, vou atrás dela. Tem alguns que tu pode nos dizer? Tem vários, olha, vamos pegar ali do bebê. Vamos supor que você está brincando com o seu bebê e ele tá ali com a perninha aberta, ele tá com 2 brinquedos, você percebeu que ele gostou muito. Então ele fica, né, intercalando, olha um, olha outro, de repente ele soltou. Colocou o brinquedinho ali no meio das perninhas dele. Você pega esse brinquedo, tira e esconde. Observa essa criança, percebeu que você pegou o brinquedo. Olha só, você colocou a mão no campo visual da criança, você tirou uma coisa que ela gosta e ela não percebeu. Isso é um indicativo de criança que ela olha menos. E a criança que ela olha menos, né? A criança ela aprende olhando o outro ser humano falar. Então, se ela olha menos, ela aprende menos. Né? Então, um sinal é você perceber que a criança ela tem pouca atenção visual. Um outro sinal é você chamar a criança e a criança não atender, né? Você fala, fulano, 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 e ela não atende, né? Mas aí tem alguns pais até que falam, Patrícia, olha só, eu chamo, chamo, chamo e ele não atende. Mas eu mexo no pacotinho de salgadinho, ele olha. O que acontece? Por que eles fazem isso? Olha só, ele tá me ignorando propositalmente. Então, tem a questão, gente, da discriminação auditiva que a criança precisa ter, mas muitas delas ouvem, mas ela não tem intenção comunicativa, que é o que a gente estava falando. Então, ela não vai olhar. E outro ponto, quando você quiser, por exemplo, mostrar para o marido, para a esposa, para o primo ali, que a sua criança tá com uma atenção auditiva reduzida, só cuida para você não ficar falando assim, João, João. Aí o João olha, daí você falou, ó, tá vendo? Ele demorou para olhar. Ou então, mas dessa vez olhou, mas o que acontece? A criança olha, aí ela não recebeu nada com aquele olhar, tipo, aí da próxima vez que você chamar, ele não vai olhar porque ele entende que quando você chama não é nada de importante. Então, se você quiser mostrar para alguém que seu filho tem pouca atenção auditiva, é muito importante que você entregue algo para ela, você mostre que quando você está chamando tem um porquê, né? Mas tem essa questão da atenção auditiva, você percebe que a criança ela precisa imitar, que ela precisa querer se comunicar. Então, um bebê, por exemplo, de 6 meses, ele ainda não está na idade de falar, né? De produzir uma palavra. Mas ele olha para você e você percebe que ele está se comunicando com os olhos, né? Ele está dando aquele sorrisinho social, né? Que você fala alguma coisa, ele olha, ele ri, ou às vezes você olha para ele e ele faz aquela carinha fofa, né? Então, são vários sinais que você pode perceber antes ali dos 2 anos de idade. Perfeito. E fono não é só fala, fono é comunicação, né? Muitos pais confundem, acham que tudo é a mesma coisa, fala e comunicação, mas é diferente, né? Consegue explicar para nós, Paty, a diferença desses dois, ou a semelhança desses dois? Sim. Ó, existe uma diferença entre fala e linguagem.
Fala é o ato motor de produzir palavras para gerar uma comunicação. Isso é fala. Né? Então tem a ver com aquelas duas últimas rotas neurológicas, né? Tem a capacidade neurológica de sequencializar vários sons da fala, né? Tem tudo isso, tem que ter força na língua, tem várias questões. E linguagem, gente, é o conteúdo cognitivo que eu utilizo para gerar uma comunicação. Então, existe linguagem corporal, facial, de ó, não gostei, ou tô muito feliz, né? Mesmo que eu não fale, né? Existe linguagem gestual, né? Existe a fala também é um tipo de linguagem, mas é só um tipo, né? Então, é muito importante você observar. Então, muitas crianças têm desenvolvem a fala legal, assim, legal entre aspas, né? Ela consegue produzir várias palavras, mas ela não consegue passar um conteúdo, né? Por exemplo, ela sabe falar escola, Lucas, caí, machuquei, né? Palavras isoladas, mas ela não consegue te contar que ela estava na escola, o Lucas, coleguinha, empurrou ela, né? E ela caiu e machucou o joelho. Por quê? Ela desenvolveu a fala, mas ela não desenvolveu a linguagem. Então tem essa diferença. Por isso que eu sou extremamente contra, eu sempre falo para os pais, gente, não usa aplicativo para tentar estimular a fala da criança, porque você quer que o seu filho fale para que ele consiga se comunicar e não para que ele fique produzindo palavras aleatórias. E para ele se comunicar, a gente precisa estimular a linguagem, que é a primeira rota cognitiva ali da fala, e as questões motoras também. Perfeito. Eu até tive um paciente que veio uma primeira consulta, em que os avós têm deficiência auditiva. E a situação do pai era essa. Ele, não, eu acredito muito que a minha criança não esteja falando porque os avós são deficientes auditivos. E aí eu trouxe aqui para o pai também começar a entender sobre a linguagem dos sinais, né? Então, quando a gente tem um surdo mudo, ele não fala, mas ele se comunica um monte, tanto é que tem as linguagens de sinais. Então, eu acho que é importante que os pais percebam que não é só uma questão de fala, a fala também vem atrasada por causa de todos esses nuances da linguagem, da comunicação que não foram trazidos também como pré-requisitos da própria fala, né, Paty? E até tem Exato. outra coisa, um outro termo que muitos de nós profissionais usamos e os pais não entendem e que também é interessante para que eles observem na criança menorzinha de 2 anos, que é troca de turnos. Os pais não entendem quando a gente fala, ele tá fazendo troca de turno? O que é a tal de troca de turno que os pais precisam cuidar para ver se a criança está fazendo e está desenvolvendo bem? Uhum. Gente, de troca de turno é aquela questão de eu falo, a criança responde, a criança pergunta, eu falo, dentro de uma comunicação, a gente tem essa troca. Eu falo um pouco, a Stephanie fala um pouco, depois eu complemento o que ela está falando. É uma habilidade também cognitiva, né? A gente precisa ter essa troca, né? Comecei a falar alguma coisa, a Stephanie entendeu o que eu falei, complementou, né? Não falou algo nada a ver. Eu tô aqui falando sobre a fala dela, falar sobre café, né? Que não, de repente começa um assunto que não tem nada a ver. Então, a troca de turno é isso, é eu entender o que o outro está falando e eu continuar a fala, continuar a comunicação dentro do mesmo contexto. Eu falo um pouco, eu espero o outro falar. E, gente, olha só, para os pais, né? Eu percebo que muitos pais às vezes tem uma ansiedade muito grande que a criança fale logo gente, eu super entendo, tá? Super compreendo, porque quando a criança está com atraso de fala, a gente fica preocupado mesmo. É assim. Mas eu percebo que muitos pais ficam ansiosos, assim, e acaba não deixando a criança ter, como que eu posso falar, não dá oportunidade para a criança fazer a troca de turno. Quer ver só? Você tá ali brincando, né? E daí você fala, filho, como é que se chama isso daqui? É maçã. Não deu nem um segundo. A criança que está aprendendo a falar que ela precisa de um tempinho um pouquinho maior, não ter, né? Aí ele interrompe e fala, é maçã, filho, maçã, fala maçã. Aí não deu tempo da criança falar maçã. Fala, filho, fala, né? E acaba tomando. Não dá oportunidade. Então, quando você estiver brincando com a sua criança, você perguntou, conta ali alguns segundos, né? Eu sempre falo para os pais, meus alunos que estão ali na plataforma, eu falo, gente, olha só, quando vocês fizerem um estímulo, você perguntar, né? Tem uma estratégia ali que eu ensino para estimular a criança a falar, sem que os pais tenham que ficar perguntando, mas você vai contar 10 segundos na sua mente, mas tem que contar, porque muito deles fala assim, qual que é o nome? Daí deu 2 segundos já responde, né? E acha que esperou. Então você conta mesmo, 10 segundos.
10 segundos a criança não respondeu, não tem problema. Você vai lá e a maçã, filha, a maçã já segue a brincadeira. Né? Então, é bem importante você dar a oportunidade do seu filho falar, entender que ele precisa de um tempo maior. Pensa quando você pai, você mãe, começa num emprego novo e você está aprendendo uma nova habilidade. O funcionário que está lá há 10 anos, ele faz muito mais rápido do que você que está aprendendo. Então, você vai precisar de um tempo maior. E olha que você é um adulto, né? Já tem ali a sua mente, as questões neurológicas mais maduras, né? Então, para o seu filho, ele está aprendendo também. Então, você tem que dar mais tempo, tem que ter paciência, tem que ter um controle dessa ansiedade, né? Essa já é uma dica de ouro, meus amores, que a Paty trouxe aqui, que vocês pediram dicas de como fazer algumas coisas, e é essa de dar um tempo para a criança conseguir responder também, porque de fato, e às vezes não são só os pais, né? Em volta também tem os avós, tem que também são um pouco mais ansiosos e querem aquela resposta e querem fazer antes da criança trazer. E agora, continuando nessa parte também de dicas, o que mais os pais podem fazer para ajudar essa criança no desenvolvimento da fala? Paty, o que tu pode trazer para nós de antecipar para que eles façam? Stephanie, eu trabalho com um método que tudo que você vai ensinar para a criança tem que ser em forma de brincadeira. Não dá para sentar uma criança na sua frente e ficar pedindo para ela repetir palavras ou pedindo para ela ficar executando um monte de comandos. Se você tiver uma criança muito colaborativa, às vezes dá certo, mas a maioria das crianças autistas, elas não têm intenção de se comunicar, algumas perdem o foco muito rápido, né? Então não dá para você ficar dando comandos. Então, o que você vai fazer? Você vai inventar uma brincadeira e na brincadeira você vai ensinar aquilo que você quer, né? Cada uma das habilidades e cada um dos sons da fala. Então, vou dar uma dica prática aqui. Primeiro, você vai começar ali estimulando as habilidades, depois você vai estimular, vai ensinar o passo a passo para a criança, para ela produzir os sons da fala, né? Então, vamos supor que você tem uma criança que não consegue falar o som do X ou do CH, que é de chocolate, né? Ou então seu filho não fala nada, né? E você quer ensinar esse som. Você inventa uma brincadeira qualquer. Vamos supor que o seu filho autista ele tem hiperfoco em dinossauro. Você pode fazer uma brincadeira com o dinossauro, né? Coloca vários dinossauros, começa a brincar de um jeito agradável, né? Sem muita cobrança, sem muita demanda. E durante a brincadeira você pode falar assim: ih, começou a chover, ó. Aí, como que é o som da chuva? Ó, ih, tá caindo muita chuva. E você espera. Gente, tem crianças que da primeira vez ela não fala, ela fica só te observando, porque você fez um som diferente e ele achou legal. Então você vai fazer várias brincadeiras. Um dia você brinca com o dinossauro, outro de fazer comida, né? Vai falar que vai lavar o tomate ali, né, de brincadeira, e faz o som da torneira. Quando você perceber que o seu filho está fazendo o som da chuva, você pode pegar dentro do contexto da brincadeira e emendar o som da chuva com o A. Aí você vai fazendo com ai, eu. De repente, só lança esse estímulo, né? E continua a brincadeira. A gente não fica toda hora. Filho, ó, não faz isso, tá? Tudo tem que ser feito com leveza. Vocês vão perceber, pais e crianças autistas, quando você faz com leveza, o seu filho, assim, ele tem uma adesão muito maior. E isso não é opinião minha, não. Os estudos mostram que quando você ensina brincando, a criança aprende muito mais rápido. Então você tá Não é lá. para ser a chata, né? Toda hora ali. Exatamente, não fique dando muita demanda, principalmente para criança autista, porque eles tendem a recusar, tendem a se afastar. E em um determinado momento, aquela criança está querendo um chocolate, ele fala chocolate. Aí você fala, filho, para falar chocolate tem que fazer o som da chuva, ó. E você faz em câmera lenta, tá? Chocolate. E você entrega. Se a sua criança quiser imitar o som, ótimo. Se ela não quiser, você está ensinando passo a passo. Essa criança, em algum momento, ela vai reproduzir. Se a sua criança não falar, ou ela falou uma vez, você ficar pedindo para ela repetir muitas e muitas vezes, da próxima vez pode ser que ela não fale, porque ela já sabe que se ela falar, você vai prender ela na frente ali e vai ficar pedindo para ela repetir. Não é isso. Então, cada um dos sons da fala, gente, existe uma maneira de você estimular brincando. Todos eles. Existem uma forma. Não dá para você falar assim, trato, fala trá comigo.
A criança já ouviu falar trator, trabalho várias vezes e ela não aprendeu. Então você tem que ensinar o passo a passo. E esse passo a passo tem que ser sempre feito através de brincadeira. Sempre com algo que a criança já conhece, né? Muitas crianças, estou falando aqui, mas tem muitas crianças que já sabem fazer o barulho da chuva. Você pega algo que ela conhece, você ensina algo que ela ainda não conhece. Então, uma das brincadeiras que você pode fazer é essa, né? Trazendo esse som para ensinar o X, né? Existem, cada Sonsa Fala, como eu falei, tem uma maneira diferente para você ensinar através de brincadeira. Uma outra brincadeira que dá para vocês fazerem, que as crianças se divertem muito, para aquela criança, sabe aquelas crianças que elas falam só palavras isoladas? Danone. Aí você não sabe se ela quer o Danone, se ela não quer o Danone, se o Danone caiu, se é para comprar Danone, né? Então, justamente porque ela utiliza apenas palavras isoladas. Então, uma maneira que você pode estimular, uma brincadeira que você pode fazer que vai estimular a criança, vai ajudar ela nessa parte cognitiva, é você pegar... Gente, eu até peço desculpa para vocês, porque eu ia pegar ali o brinquedo, acabei na correria aqui, acabei não pegando. Não tem Mas problema, a gente marca outra, viu, Olha, Paty? Daí tu eu vou traz adorar. mais coisas para nós. Vou adorar. Ó, então você pode pegar ou um joguinho que tem imagens de figuras, ou você vai lá no Google e imprime vários desenhos, né? Desenho de maçã, desenho de mesa, desenho de chinelo, né? E você vira de cabeça para baixo. Para isso tem que ser uma criança maior, né? Como eu falei, que já fala palavras isoladas. E você pega ali, você fala assim, ó, a gente vai fazer uma brincadeira agora, tá bom? E se chama brincadeira da adivinhação. Ó, a gente vai fazer assim. Eu vou colocar uma figura aqui na minha testa e eu não posso ver que figura é essa. Você vai me dar 3 dicas do que tem aqui e eu vou tentar adivinhar. Se eu falar errado, ó, eu perco a brincadeira. Mas se eu acertar, eu ganho. E depois é a vez da criança, né? Então vamos supor que eu tô aqui com uma imagem de um chinelo, né? Coloquei aqui, eu não vi. A criança precisaria... Sempre começa com você adulto fazendo a criança para ela ter o modelo, né? Mas vamos supor que então que a criança colocou na testa dela um chinelo e você fala assim, se usa no pé, a gente pisa em cima, começa com o som da chuva, ó, caso você já tenha ensinado isso para ela. O que será que é? Aí a criança, chinelo. Gente, a criança acertou? Brinca, comemora, dá um reforço positivo para essa criança, né? Para ela querer continuar na brincadeira. Porque se você estiver brincando, aí você fala, isso, filho, chinelo. Vamos lá, próximo. Aí acaba ficando muita coisa de exercício. E a ideia é que a criança nem saiba que você está fazendo um Não é uma exercício com ela. maratona, né, pai? Exatamente. A ideia, gente, é que o seu filho nem perceba que você está estimulando a fala dele, sabe? A ideia que ele tem que ter é que vocês estão só brincando, mas é uma brincadeira que estimula. Aí quando você colocar na sua cabeça, o seu filho começa a falar também, né? E se ele estiver com dificuldade, você pode dar dicas. Você fala, que cor que tem? Para que serve? A criança vai passando por esse processo de maturação neurológica, de entender, de conseguir explicar as coisas. E ela começa a refletir isso na comunicação dela. Ela começa a entender que não dá para falar assim, Lucas, que eu tenho que falar que o Lucas é o meu amigo, que eu estava lanchando com o Lucas e a bolacha caiu, eu tenho que me explicar. Então tem várias brincadeiras que a gente pode estimular, mas essa é apenas um exemplo para você fazer com a sua criança aí maior de 3 anos de idade e que já falam algumas palavras. Tá todo mundo amando aqui. Eu tô vendo os comentários, tá todo mundo achando maravilhosas as dicas. E eu tenho certeza que eles não mandaram aqui, mas eles devem estar se perguntando, Paty, se isso dá para fazer de uma forma online, porque a gente sabe que tem muitos pacientes, muitas crianças no interior, distante das capitais, onde tem mais profissionais, mais capacitados, e os pais provavelmente às vezes precisam lançar mão de uma consulta online, de um acompanhamento online, e daria para fazer tudo isso que tu está falando com o teu acompanhamento à distância, de uma telemedicina online assim também? Tem sim, Stephanie. Eu sempre falo para os pais que o atendimento presencial tem seu ponto positivo e seu ponto negativo. O atendimento online tem seus pontos positivos e o ponto negativo. Qual que é o ponto positivo do atendimento presencial? Sou eu que estou fazendo. Então, às vezes a gente passa uma brincadeira
E a criança não gostou daquela brincadeira. 90% gosta, mas aquela criança específica não gostou. E a gente tem que mudar, não dá para ficar forçando a criança a ficar na brincadeira, a gente tem que se adaptar. Então, eu faço essa adaptação muito rápido, né? Então, a terapia acaba fluindo mais rápido. Só que o que acontece? Eu não deixo os pais estarem dentro da terapia porque a criança ela produz menos quando eles estão dentro da sala, eu percebo. Porque na terapia eu fico assim, a criança está na zona de conforto, aí eu levo ela para a zona de estimulação, depois trago para a zona de conforto. Quando os pais estão na sala, quando eu puxo para a zona de estimulação, ele corre para os pais, né? Corre para aquele aconchego e acaba não evoluindo muito bem. Então os pais não sabem muito bem, por mais que a gente oriente no final, eles não viram como fazer. Então, o benefício é que eu faço mais rápido, o malefício é que os pais não viram o que foi feito. Já no atendimento online, tudo que eu faço na sala é feito na terapia online, mas quem vai fazer é os pais. Então, o que acontece? A câmera fica ali certinha, eu fico visualizando e eu vou orientando. Agora você faz isso, agora você faz aquilo, agora aquilo outro. E os pais vão executando. Quando a criança não gosta, às vezes os pais demoram um pouquinho para entender como que eles têm que fazer a adaptação, né? Mas eles fazem. Mas qual que é o benefício? O pai fez durante a sessão, ele já sabe como fazer na minha ausência. Então, vamos supor que a gente faz um atendimento ali na segunda. Ele já sabe o que tem que fazer na terça, na quarta, na quinta. Quando o filho agiu errado, errado não, perdão, ele não colaborou como nós gostaríamos que colaborasse, ele isso já aconteceu na terapia e ele aprendeu a fazer adaptação. Então, não é só a criança que está aprendendo, é o pai que está aprendendo a fazer a estimulação adequada. Então, tudo tem seu lado positivo e o lado negativo. Então, o lado positivo do atendimento online é que os pais aprendem, né? Então, eles não estão evoluindo só na hora da sessão, ele está evoluindo durante a semana também. Perfeito. Pode demorar um pouco mais, então, quando é online, isso, Paty? Não. Não? Eu tenho observado, Stephanie, que os pais têm, que tanto o atendimento online quanto o presencial, eles têm tido quase que o mesmo tempo, justamente porque os pais dos pacientes online sabem como estimular. E os pais do presencial, eles não sabem, mas aí o que eu faço a mais na terapia, um compensa o outro. Perfeito, que maravilha de notícia, né? Assim as pessoas, os pais principalmente, conseguem ter acesso a bons profissionais, porque o maior medo deles, apesar de eu também fazer muita consulta online, eu tenho o meu consultório presencial. E muitos ainda acreditam que o presencial é só o que funciona, é só o que faz a diferença, e não é. Principalmente falando sobre autismo, sobre tempo é neurônio, que eu trago bastante, do que a gente não pode estar perdendo tempo em encontrar aquele profissional no interior só ali, porque a gente precisa desses profissionais o quanto antes, e ele pode ser então de uma forma remota, pode ser online. Eu fiquei muito feliz de estar podendo te escutar nesse sentido, saber que tu também faz esse serviço do atendimento online, que funciona muito bem. A gente já está chegando a 40 minutos da live, eu não gosto que essas lives sejam tão extensas, então eu queria te pedir se tem mais alguma coisa que tu queira trazer para nós, falar, uma última mensagem talvez, antes da gente finalizar. Uhum. Pessoal, eu não estou conseguindo ver aqui os comentários do pessoal, não sei porque travou para mim, mas o que eu falo para vocês é o seguinte: não desistam das suas crianças autistas. Gente, às vezes eu estou no consultório, eu vou ser bem sincera com vocês, às vezes eu tenho vontade de chorar quando eu percebo que um pai desistiu da criança, seja por uma má informação de que o filho não vai desenvolver, ou seja pelo cansaço. E eu super entendo. Realmente, a criança, autista, ela precisa de mais terapia, precisa de uma atenção um pouquinho maior, e muitas vezes os pais ficam realmente cansados. Mas não desista da sua criança, né? Talvez você não tenha desenvolvido a habilidade necessária para ajudar essa criança, mas corre atrás, desenvolve essa habilidade, aprende como desenvolver essas habilidades, ajuda o seu filho. É só uma fase, né? Hoje a gente está conhecendo vários adultos aí autistas, né, que não foram diagnosticados na infância, e você percebe que está inserido na sociedade, está trabalhando, né, está tendo uma vida ok, né, feliz, e porque ele conseguiu se desenvolver. Então, não desista da sua criança, mesmo que seja difícil, né, esteja ali presente no desenvolvimento dele, esteja presente nos atendimentos. E se você, eu vou dar um recadinho aqui, Stephanie, se você pai ou mãe de criança autista, quer aprender a estimular cada uma dessas habilidades cognitivas e cada um dos sons da fala, entra lá dentro, entra no meu perfil lá, até todo dia eu posto uma dica também, mas entra dentro da plataforma Ensinando Meu Filho a Falar. Lá tem vários pais de crianças autistas também
e lá eles aprendem a estimular tudo através de brincadeira. Sempre, né? Através de brincadeira. E essa semana, não, semana que vem, a gente vai estar fazendo uma condição muito especial para que todo mundo consiga entrar, né? Vai ter uma mega promoção. Então, se você quer, aproveita, entra no meu grupo VIP também, manda uma mensagem ali no meu privado, fala, Paty, eu quero fazer parte do grupo VIP, né? Para receber esse mega desconto, aproveita que já vai ser semana que vem, para você aprender a estimular. Lembra que você, eu sempre falo para os pais que eles têm 50% da responsabilidade do desenvolvimento dos filhos. 50% é dos profissionais, mas 50%, perdão, vem dos pais. Perfeito. É isso mesmo. Então, meus amores, a Paty, essa profissional maravilhosa, está trazendo oportunidades além para vocês aprenderem, que é lá da plataforma dela. Ela faz parte do nosso Tá Encontro, então também é a plataforma onde vocês conseguem encontrar profissionais como a Paty e outros profissionais também para ajudar o pequeno de vocês. É só chegar lá e buscar. Então, Paty, eu gostaria de te agradecer muito a essa live. A gente pode estar dentro da nossa agenda, que é um tumulto, conseguir organizar um outro momento para trazer mais informações para as pessoas aqui. Eu sei que já foi de grande valia. E gostaria de então, te mandar um beijo, um bom início de semana. Até a próxima, meu amor. Um bom trabalho. Obrigada a todos que estiveram aqui. Um beijão, galera. Tchau, Tchau, tchau. tchau, gente. Até mais.